paz, meus queridos, bom dia! Que bom que a gente pôde, nessa manhã, pela misericórdia de Deus, acordar, pegar a nossa Bíblia, abrir e meditar na palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. E todos os dias o Senhor tem falado. Nós passamos muitas aflições nessa vida, problemas, dificuldades no nosso serviço, em casa talvez, problemas relacionados à nossa saúde, mas neste mundo a palavra nos diz algo em João 16. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a palavra que Jesus tem para nós nessa manhã. Sabemos que não é fácil para nós cristãos. Sofremos retaliações, sofremos afrontas, perseguições. Mas o que diz ali em João 16 é uma verdade incontestável. Todo remido de Deus, toda pessoa salva, todo cidadão do reino, em algum momento da sua vida ele passa, ou passou já, ou talvez ainda vai passar por algum tipo de aflição, ou por algum tipo de situação difícil. E então nós, como cristãos, como remidos do Senhor, precisamos aprender a nos comportar de maneira que agrade ao Senhor diante das aflições. Afinal de contas, eu e você somos referencial do mundo. Nós somos renascidos de uma semente incorruptível. E a Bíblia, ela nos chama de remidos do Senhor. Por isso nós temos a imagem e semelhança do nosso Deus. E por isso, diante das aflições, das dores, das lágrimas, é exigido de nós um tipo de atitude diferente dos demais diante das aflições da vida. Atitudes que o ímpio não tem. O ímpio se desespera, o ímpio murmura, o ímpio reclama, mas nós vamos para a palavra de Deus, ver o que Deus tem para nos dizer diante das adversidades da vida. Mas eu quero te perguntar, você está passando por alguma situação grave, de desprezo ou tribulação? A minha resposta para esses momentos de pressão, de maus tratos, de injustiça, talvez de infidelidades, de dores, de tentações uma atrás da outra, de pressões para você desistir daquilo que Deus colocou em tuas mãos, eu vou com a minha resposta baseada na palavra de Deus. E por que eu te digo isso? Porque a tendência do ser humano é dar troco, é retalhar. Atitudes assim não glorificam a Deus. Agir na base da vingança, do dente por dente, olho por olho, vai gerando vidas amargas, cínicas, hostis, vidas destruídas. Mas então, onde nós vamos encontrar respostas para as aflições? Onde nós vamos encontrar recursos para superar essas aflições, essas dificuldades que surgem no dia a dia das nossas vidas? Queridos, nós somos pessoas da Bíblia. A Bíblia é o nosso referencial. É nela que estão as respostas que eu quero te dar e que farão bem à tua alma. Queridos, nós podemos abrir nossa Bíblia que em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 12, onde o apóstolo Pedro faz uma das declarações mais importantes no que se refere às adversidades, às injustiças, às pressões da vida, às traições, aos ataques e calúnias, aos dedos que estão sempre acusando. Ali tu verás como o Senhor é bom.
como Ele está te contemplando. E então você vai sentir uma paz tão profunda que o teu inimigo já não vai te reconhecer mais. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oh, aleluia! Você entendeu o que eu li? Os olhos do Senhor estão sobre você. Oh, glória! E neste momento eu queria te afirmar 3 coisas muito importantes. Primeiro, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Segundo, Deus sempre cuida de nós. Terceiro, Deus está atento a cada uma das tuas súplicas, das tuas orações, das tuas lágrimas. Tudo o que diz respeito a você, Deus está vendo. Deus está contemplando e Deus está providenciando a resposta de tudo para a sua vida. Queridos, a palavra de Deus nos traz mais uma palavra em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4 e 5, que reforça que nós podemos tudo em Deus, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Queridos, somente aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, verdadeiro, vivo, é que vence o mundo, porque este está do teu lado todos os dias. Claro, meus irmãos, que nós vivemos num mundo cheio de aflições, um mundo que a própria palavra diz que é caído e perdido. Apesar de muitos outros aderirem a tantas outras rotas espirituais, a Bíblia nos aponta somente um caminho e um único Deus verdadeiro. Somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. A sua fé, meu irmão, ela precisa ser genuína. Ela precisa ser verdadeira na pessoa certa, que é Cristo. Não há outro que te levará ao Pai. Porque Cristo é o socorro nas horas de angústia. Cristo é o amigo fiel que te ama. Cristo é o teu Salvador eterno. Cristo é aquele que é o teu escudo diante das adversidades, diante das perseguições e retaliações. Então, vale a pena depositar toda a sua fé no seu Senhor. E o que é fé? Como eu consigo ter esta fé inabalável? Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. E como eu posso ter essa fé? Crendo em Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus e que toda promessa que Deus fez é verdadeira, é real. E quanto mais você tem um relacionamento íntimo com seu Pai, mais Ele passa a te dar respostas, mais Ele passa a te consolar e mais a tua fé vai aumentar. A fé verdadeira, ela tem base, o próprio Deus, Criador único, verdadeiro, e em tudo que Ele disse nas Sagradas Escrituras. Essa é a nossa base. Não dúvidas que o inimigo gera em nossa mente. Diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega e sem bases para a compreensão humana. Nós podemos ver que o que Deus fez é real, é verdadeiro.
porque Ele próprio nos deixou provas suficientes, escritas e através da vida do próprio Jesus, para eu e você termos uma fé sólida em tudo que Ele nos disse na Bíblia. Desde o princípio, Ele tem se revelado à humanidade e quer que creiamos no seu Cristo para termos acesso à vida eterna. Muitas vezes estamos tão distantes, vemos a Bíblia, mas quando nós vamos a Israel, Jerusalém, lá nós vemos que cada cidade existe, os lugares onde Jesus passou, as coisas que Jesus fez, as provas estão lá. Do lugar onde ele nasceu, do lugar onde ele foi sepultado. Oh, glória! É impressionante, meus irmãos, eu garanto, é real. É real. E para isso, eu e você precisamos crer. E crer é muito mais do que só saber, ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar completamente e descansar em Deus. Oh, glória! Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor da minha vida e que Ele é suficiente para nos ajudar, para nos cuidar, para nos salvar, para nos livrar de todas as aflições do dia a dia. O crente realmente firmado em Jesus, ele não precisa de ajudantes ou de crenças auxiliares, porque ele sabe que Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da sua fé. Aleluia! E meus irmãos, deixa eu te dizer mais uma coisa, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, nenhum outro ser pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Não, somente através de Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado lá naquela cruz do Calvário. O objetivo central da fé em Cristo é a nossa salvação. Mesmo que aqui nessa vida, neste processo, nós passamos tribulações, Jesus quer nos levar para o céu. Nós podemos crer num futuro melhor, crer em curas, crer em sinais, milagres, prodígios e bênçãos materiais, mas meus irmãos, tudo isso é secundário, é passageiro. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. Aqui passaremos, se muito, 80, 90 anos, uns nem tanto. Mas se nós nos preocupamos com o depois, onde será uma eternidade, em duas opções, ou com Deus ou sem Ele. Mas quando nós nos entregamos totalmente a Jesus Cristo, esta vida abundante já começa aqui. Quando nós confiamos tudo nas poderosas mãos do Senhor, e então nós temos essa confiança pela fé. Sim, pela fé. E essa fé vai nos acompanhar por toda a eternidade. Essa fé, ela inclui conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, aprovação e confiança pessoal em Jesus Cristo. E essa fé, meus irmãos, ela vai nascendo quando eu e você damos ouvidos à palavra de Deus, porque nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé é um mandamento bíblico, porque em Marcos 11, Jesus disse aos que o ouviam: tenham fé em Deus. Porque a fé é o dever fundamental do cristão. E nós podemos ler em João 6 que a obra de Deus é esta: crer naquele
que Ele enviou. E a fé, queridos, é um mandamento que ela deve estar unida ao amor que Cristo nos deu, ao amor que Ele derramou sobre as nossas vidas. E então nós podemos ler que eu e você precisamos crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e então nos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. A fé, ela se torna uma arma defensiva contra os ataques, contra as calúnias, contra o mal, contra todo tipo de adversidade ou dificuldade que você pode enfrentar no dia a dia, porque a palavra nos diz em Efésios 6 que embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja quantas provas a palavra de Deus nos diz que a fé vence tudo. Vence o mal, vence o mundo, vence o pecado. Mas a fé sem frutos é irrelevante, diz a palavra do Senhor. A fé sem obras é morta, diz em Tiago. A fé, se ela não tiver obras, por si só está morta. Através da fé, nós vamos nos posicionar. Através da fé, nós vamos anunciar o Evangelho. Através da fé, nós vamos alcançar mais almas para Jesus com a palavra do Senhor, com esse devocional. Porque o crente, ele é justificado pela fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. E o Senhor diz mais. E se alguém retroceder, não me agradarei dele. Queridos, a fé é essencial para nos aproximar de Deus, porque a palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso nos diz claramente em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa todos aqueles que o buscam. Por isso eu te digo neste momento, está passando por uma tribulação, está passando por um momento difícil, está passando por alguma dificuldade matrimonial, emocional, espiritual ou financeira, corre para os braços do Senhor. Ele tem tudo o que você necessita. Ele tem tudo que você não encontra nos homens, que você não encontra nos conselheiros, que você não encontra na internet, que você não encontra nas séries da televisão. Não. Nem nas rodas de amigos. Muitos conseguem te colocar ainda mais para baixo do que você já está. Mas quando você corre para os braços do Senhor, confia nele, descansa nele, se entrega totalmente a ele e espera que ele abra as portas, que ele te direcione. Você começa a viver, a experimentar uma paz que excede todo o seu entendimento, uma paz que esse mundo não entende e uma paz que esse mundo, os amigos, conselheiros, são incapazes de dar para nós. Corra para os braços de Deus. Abra a tua palavra e fique lendo, ouvindo, meditando, orando e silenciando para ouvir Deus falar ao teu coração. E todo fardo que era pesado se tornará leve na presença do Pai. Amém?